A virada do ano para a cabeleireira Elisamar Silva e sua família foi comemorada com bastante alegria e com uma esperança imensa de que, em 2023, seria muito melhor. Tudo aconteceria melhor na vida deles. Afinal, Elisamar havia conseguido o tão desejado empréstimo de R$ 100.000 no banco para fazer uma bela ampliação em seu salão de beleza, que fica lá na asa sul de Brasília, no Distrito Federal. Renata Belchior, sogra de Elisamar, por sua vez, tinha motivos suficientes para sorrir, pois acabara de vender um imóvel por um bom preço, R$ 400.000, e pensava em como investir o dinheiro. Tudo corria normal para todo mundo. Bom, até que chegou o dia 12 de janeiro. Elisamar recebe um telefonema do seu marido, pedindo a ela que o busque em uma chácara na região próxima a Itapuã, de propriedade de sua sogra Renata. Isso foi por volta das 22 horas. E com ela foram seus 3 filhos menores. Gabriel, de 8 anos, e os gêmeos, Rafael e Rafaela, de 7. Essa foi a última vez que os 4 foram vistos vivos. No dia seguinte, um Renault Clio foi encontrado carbonizado às margens da rodovia BR-040, próximo a Cristalina, Goiás. Dentro dele, 4 corpos, que depois foram identificados como sendo de Elisamar e seus 3 filhos pequenos. Ao mesmo tempo, a polícia registrava o desaparecimento de Marcos Antônio Lopes de Oliveira e Tiago Gabriel de Oliveira, filho de Marcos e marido de Elisamar. Não é para menos que os primeiros suspeitos da morte de Elisamar e dos filhos caiam justamente sobre quem supostamente desapareceu. Mas tinha um fator agravante. Elisamar já dispunha daqueles R$ 100.000 que tomou emprestado do banco. Então, a polícia começou a trabalhar também sobre a possibilidade de o crime ter sido cometido pelo marido e pelo filho por causa do dinheiro. No dia 14, outro carro carbonizado foi encontrado. Tratava-se do carro de Tiago Belchior, esposo de Elisamar e filho de Marcos Antônio. O carro foi localizado na cidade de Unai de Minas. E dentro dele, outros 2 corpos. O delegado informou que, provavelmente, trata-se dos corpos de Renata e Gabriela Belchior, que são a mãe e a irmã de Tiago, respectivamente. Está notando a profundidade que esse caso está ganhando? Pois é. Até então, 6 corpos foram encontrados. Mas nada de concreto pôde ser determinado pela polícia. Fica ainda mais estranho quando a polícia fica sabendo de mais 2 desaparecimentos. Cláudia Regina de Oliveira, ex-mulher de Marcos Antônio, e a filha adolescente do casal, Ana Beatriz. Segundo a polícia foi informada, as 2 estão desaparecidas desde o dia 13 de janeiro. E o caso vai ganhando não só estranheza, como também a amplitude das ocorrências, uma vez que teve início em Brasília e se estendeu para regiões vizinhas, chegando a Unai de Minas. No dia 17, a polícia prendeu 3 suspeitos. Por meio de filmagens de câmeras de segurança e outros serviços de inteligência, a polícia chegou primeiramente até Gildeon Batista de Menezes, que trabalhava com Marcos Antônio e morava praticamente no mesmo terreno. Gildeon conhecia toda a família, inclusive as crianças. Ele foi encontrado com queimaduras nas mãos e algumas partes do corpo, o que reforçou ainda mais a suspeita de sua participação. Além do mais, há imagens que mostram Gildeon comprando gasolina em um posto de Cristalina, provavelmente
usada para incendiar o carro de Elisamar. Depois, foi a vez de Horácio Carlos Ferreira Barbosa, que confessou o crime. E ainda disse que os mandantes eram o sogro e o marido de Elisamar. Mas os dois continuavam desaparecidos até então, o que fez a polícia suspeitar que também estivessem mortos. À noite, prenderam o homem que supostamente tomava conta do cativeiro onde as vítimas foram deixadas, Fabrício Silva Canhedo. No depoimento, Horácio deu detalhes de como agiu para matar a mulher e os filhos dela. Disse que na chácara estava acompanhado de Gildeon Batista de Menezes, que foi colega de trabalho de Marcos Antônio e também preso como suspeito pelos assassinatos, e Tiago, esposo de Elisamar. Contou que a intenção era apenas dar um susto na mulher, como teria pedido o marido dela, mas não esperavam que ela viesse junto com as crianças. De acordo com Horácio, a situação saiu do controle quando Elisamar sofreu um ataque cardíaco, enquanto estava amarrada e vendada dentro do carro. Tiago teria ligado para o pai, Marcos, pedindo ajuda em relação à mulher. Porém, Marcos teria sugerido executar também as crianças. Cada um dos homens teria estrangulado uma delas, segundo os relatos de Horácio. Depois que todos estavam mortos, os homens atearam fogo no veículo. Barbaridade. Bom, para sustentar ainda mais a teoria da polícia, um outro corpo foi encontrado em uma casa localizada em Planaltina, Goiás. Os laudos periciais papiloscópicos indicavam ser de Marcos Antônio, o sogro de Elisamar. O corpo foi desmembrado antes de ser enterrado no pequeno quintal. A casa foi devidamente periciada. Notou-se que se tratava de um cativeiro, onde pelo menos 4 das vítimas foram mantidas por cerca de 10 dias. Cláudia, Renata, Gabriela e Ana Beatriz. Lá dentro, foram extorquidas e obrigadas a fornecer senhas e contas. Bom, aqui há 2 hipóteses. Se Marcos foi o mandante, como alegou Horácio, algo saiu errado na negociação e os contratados o mataram. A outra é que ele tenha sido meramente vítima do seu amigo, uma vez que Gildeon trabalhava com Marcos. Será que Marcos comentou algo sobre o dinheiro com o colega e este se viu tentado a ficar com a grana? Afinal, tinha pelo menos 500 mil reais na jogada. Bom, a polícia está trabalhando com todas as hipóteses possíveis. E é melhor deixar isso com eles. Dia 24, foram encontrados 3 outros corpos. Devido ao estado avançado de decomposição, ainda não foram identificados. As características, no entanto, levam a polícia a crer que se tratam de Tiago, Cláudia Regina e Ana Beatriz. Eles foram encontrados em uma cisterna seca, no município de Unai de Minas. Se confirmado, tratarem-se das supostas vítimas, a polícia já terá identificado os 10 desaparecidos numa das piores formas de se encontrar alguém. Ainda um foragido nessa história toda, viu? Carlomã dos Santos Nogueira. O que teria motivado tamanha atrocidade, hein? A linha investigativa está na suspeita de o dinheiro ter sido o motivo. E perguntas é o que não falta. Marcos Antônio teria motivos para matar a nora e todo o restante da família por causa de 500 mil reais. Uma vez que Gildeon estava envolvido,
Como é que ele soube da existência do dinheiro todo? Por meio de seu colega Marcos, que também acabou sendo vítima? E por que Cláudia, ex-mulher de Marcos, e sua filha também precisaram ser mortas? Afinal, foi um crime premeditado? De uma coisa estejamos certos. Este caso está chegando ao seu final. Infelizmente, muito trágico. Mas com a justiça sendo feita. Os detalhes serão aos poucos descobertos, tenha certeza. Porque interrogatórios estão sendo feitos com os 3 presos. E eles vão contar tudo. Se vão. Vão sim.